Bem, a técnica de neuromodulação é uma técnica relativamente nova aqui no nosso país. Ela consiste no uso de um equipamento que tem a capacidade de modular a atividade cerebral. O nosso cérebro, ele é dividido em várias áreas, as áreas elas se conectam entre si, mas elas têm aquelas especificações. Então nós temos uma área que é responsável pela área da fala, uma área que é responsável pela área dos movimentos, uma área é responsável pela nossa cognição, pela nossa memória, pela nossa coordenação. A gente encontra essa área no cérebro utilizando um mapa de eletroencefalografia, eletrocefalograma, e após encontrarmos essa área, nós vamos modular essa atividade dessa área para mais ou para menos, dependendo do objetivo terapêutico. E isso ajuda no que nós chamamos de neuroplasticidade, né? Neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de modular-se de acordo com um estímulo, certo? Então isso pode ser potencializado para melhor, e isso ajuda na recuperação frente a lesões. Um caso que me chamou bastante atenção de um paciente que eu atendi, o Sr. Delson, ele foi acometido de uma queda praticando o hipismo, teve uma lesão medular alta, nível C4 e C5 da medula, e o prognóstico de recuperação dele, na verdade, ele não tinha um bom prognóstico. Os médicos disseram que o tempo de reabilitação dele seria muito longo, que ele poderia não voltar a ter os movimentos, e nós associamos a terapia de neuromodulação com a fisioterapia, e graças a Deus ele teve uma recuperação num tempo recorde, voltando aos movimentos, e mostrando que a neuromodulação ela pode ser aplicável no caso de várias doenças neurológicas, não necessariamente apenas o AVC ou a doença de Parkinson, que é uma doença degenerativa, mas outras doenças neurológicas. Se a gente entende qual é a área que está acometida, a gente aplicando a estimulação nessa região, isso pode favorecer a recuperação dos movimentos. Vinha praticando hipismo já há mais de 10 anos, né? E há cerca de 2 anos atrás eu sofri um acidente, né? Um acidente um tanto quanto grave, né? Porque foi um acidente com trauma medular. E naquele momento, realmente, eu tinha tido um prognóstico bastante difícil, bastante preocupante, né? Eu fiquei alguns dias sem nenhum movimento, tanto dos membros inferiores como superiores, né? E eu percebia que realmente o futuro estava bastante incerto em relação a quando eu poderia voltar a andar normalmente, quando eu poderia voltar a trabalhar, né? E sequer pensava que um dia pudesse até voltar a praticar alguma atividade física, né? No entanto, tive uma indicação da doutora Carolina Souza. Eu digo que eu estou plenamente recuperado, né, devido principalmente à fé, né? Eu tive muita fé desde o início, né, de que Deus estava acima de tudo no controle das coisas, até por ter me livrado do pior nesse acidente, então eu pude me recuperar. Mas especialmente eu fiquei muito agradecido com a doutora Carolina pelo tratamento, né, da neuromodulação, que me permitiu que hoje eu esteja praticando novamente o esporte com muito mais parcimônia, né? Mas que hoje eu me dedico novamente ao hipismo, continuo praticando hipismo com certos cuidados, mas eu diria que eu estou hoje 100% recuperado, graças a Deus e graças à doutora Carolina. É indicado para tratamento de várias doenças neurológicas, como doença de Parkinson, como o AVC, e outras doenças neurológicas. Nível A de evidência para tratamento de AVCs, que nós chamamos de AVCs subagudos, então até os primeiros 6 meses do AVC, e nível B de evidência científica para tratamento de AVCs crônicos. Em relação à doença de Parkinson, nós temos também uma indicação da neuromodulação para tratamento da doença, um nível B de evidência científica, para tratamento dos sintomas motores e também dos sintomas não motores. Os pacientes eles apresentam vários sintomas como tremor, lentidão dos movimentos, dificuldades para caminhada, e a neuromodulação ela pode auxiliar nesse tratamento dos sintomas motores e também sintomas não motores como a depressão, que é um sintoma muito prevalente na doença de Parkinson. Depressão normalmente quando é refratária a outros tratamentos medicamentosos.